O Trilhas da Democracia de hoje entrevista a deputada federal por Pernambuco, Marília Reis, do Partido dos Trabalhadores. Marília, eu queria conversar um pouco contigo sobre a construção da Frente Democrática ou da Unidade Democrática contra o governo Jair Bolsonaro. No último dia 2 de setembro foi realizado um ato em São Paulo, no Tuca, intitulado Direitos Já. Qual é a tua avaliação sobre a realização desse ato que contou, na verdade, com representantes de partidos do centro-esquerda até o centro-direita, inclusive com muitos que apoiaram, se engajaram até mesmo no golpe contra a presidente Dilma Rousseff? Bem, eu acho que é importante que nesse momento a gente comece a construir essa unidade, porque se esperar para a época de eleição, termina entrando num pragmatismo que é ruim para a democracia, é ruim para a unidade da própria esquerda e centro-esquerda, como aconteceu, por exemplo, em 2018. 2018, o PSB, que havia apoiado o golpe à presidenta Dilma, que havia votado em Aécio Neves em 2014, começou a se sentir ameaçado aqui em Pernambuco em relação ao projeto de poder de continuar no governo do Estado, e aí passou a barganhar com o PT, se utilizando do PCdoB também, e termina que fica uma unidade que não é sólida o suficiente para enfrentar as dificuldades que a gente tem pela frente. Quando a gente inicia o debate com antecedência, inicia essa discussão, essa necessidade de uma unidade democrática de fato e antifascista, como é necessário haver no momento, é provável que a gente chegue às eleições e possa fazer uma disputa com o campo que defende tanto o governo Bolsonaro quanto a retirada de direitos, porque existe também uma separação. Lá no Congresso a gente vê bem nítida essa separação entre os fascistas e bolsonaristas e os que defendem uma economia liberal, que na verdade é a pauta principal desse governo. Eles usam como cortina de fumaça a moralidade, os bons costumes, essas maluquices que Bolsonaro fala, mas na verdade o que eles querem é vender o Brasil a preço de banana, acabar com a soberania nacional, retirar direitos do trabalhador brasileiro, empobrecer cada vez mais a população, fazer que o nosso povo seja sem acesso à cultura, sem acesso à educação, à informação, empobrecido, e isso faz um povo mais submisso. Então, na verdade, existem esses dois lados da moeda, esses dois grupos. Se a gente consegue unir com pautas em comum contra o fascismo, mesmo com aqueles que, enfim, são reticentes de alguma maneira em relação à economia, já é uma vitória, porque discutir e debater com fascista é diferente de debater quem pensa a economia diferente da gente. Então, você, na tua análise, o PT deve fazer parte, seja organicamente ou com os seus principais representantes desse fórum de discussão, o Direito Já? Onde houver diálogo, deve haver diálogo, sem dúvida Porque alguma. eu percebi que existem, a grosso modo, duas posições, né? Uma primeira posição é de que o que reúne todos esses agrupamentos é uma rejeição à extrema-direita, uma defesa da democracia política. E dentro desse conjunto existem, inclusive, neoliberais, que defendem a ortodoxia econômica, etc. E um outro setor que diz que a esquerda vai dar um tiro no pé ao se reunir com esses setores que participaram do golpe e que defendem, na verdade, uma economia, um modelo econômico, uma política econômica que é essa que atinge os direitos dos trabalhadores. Acontece, Marcos, que, na verdade, esse governo que está aí é visivelmente ilegítimo, porque as eleições se deram, e agora está cada vez mais claro, mais evidente, apesar de nós já avisarmos há muito tempo, as eleições se deram num ambiente, num contexto de ilegitimidade, a partir do momento que o candidato que ia ganhar a eleição foi preso injustamente, sem provas, num processo totalmente viciado, com um juiz parcial e que hoje está no Ministério da Justiça sem o mínimo pudor, tendo que investigar a si mesmo e como se tudo isso fosse normal, normalizando o absurdo. Então, na verdade, essa legitimidade desse governo tem que ser questionada, e questionada por todos. Existem pessoas de direita, de centro-direita, que enxergam uma ilegitimidade nessa eleição também. Diálogo não tem problema a haver, desde que não haja uma flexibilização do projeto que a gente defende, desde que a gente não se perca no meio dessa conciliação.
Então, tem que saber, tem que estar muito firme nos propósitos do que a gente pensa para o Brasil, para poder entrar nesse diálogo. Eu acredito que o PT tem firmeza nessa convicção do que quer, de fato, como projeto de sociedade. Então, por isso, não vejo problema se for o caso de dialogar para restabelecer, de fato, o Estado Democrático de Direito com quem pensa sobre economia diferente, não tem problema, desde que a gente não flexibilize ali e não se alie e flexibilize o nosso projeto em prol de sabotadores do nosso próprio campo. Isso é que é importante. No plenário da Câmara dos Deputados, como é que se dá essa relação com esses agrupamentos do campo da centro-direita, mas que não são proto-fascistas ou então abertamente fascistas? Já se dá algum nível de aproximação? Ainda não. Muito, muito remoto, muito, muito difícil, até porque desde o início do ano a pauta econômica é a principal, a reforma da Previdência, agora a reforma tributária. Então, ainda não tem condições desse diálogo. Quando é uma pauta mais voltada aos costumes, até existe. Ou então uma pauta que realmente seja de interesse das mulheres. A gente tem até um diálogo entre a bancada feminina, nós somos muito poucas ainda. Mas ainda é muito remoto esse diálogo no Congresso e é assim que tem que ser, porque nós já estamos realmente em campos opostos. E, por exemplo, a relação com os deputados do PSDB. Porque no momento em que a gente grava essa entrevista, saiu um artigo do Bresser Pereira, em que ele faz uma referência explícita a uma outra forma de fazer política, que foi aquela dos anos em que vigoraram os governos do PSDB e do PT. Eram dois adversários, né, que cada um tinha o seu conjunto de propostas, achava que esse conjunto de propostas eram aqueles que realmente dariam certo no Brasil, mas estabeleciam entre si uma relação de disputa política, né? E hoje isso se perdeu completamente. Como é que se dá essa relação com esses antigos adversários do PSDB? Do PT. Do PT em relação aos do PSDB? Veja, continuam adversários. A gente não tem como... Se a gente achar que dá para dialogar com eles e caminhar junto com eles, quem vai perder é o povo, Marcos. Porque, veja, a elite brasileira, da qual... E o PSDB é composto, em sua grande maioria, por representantes da elite brasileira. A elite brasileira não admite a ascensão social da classe trabalhadora. Então, não vai haver pauta econômica em comum. Pode até haver uma pauta em relação a ser contra os absurdos que Jair Bolsonaro faz, a querer nomear o filho embaixador, a defender, enfim, a ser contra o Fundo Amazônia, enfim, essas coisas que terminam unindo gatos e cachorros, né? Contra gatos e cachorros, entre aspas, opostos contra os absurdos que ele fala, com as pessoas que têm sensatez, apesar de terem ideias diferentes, são contra as loucuras que ele fala, que Jair Bolsonaro fala. Agora, não adianta a gente querer se juntar, porque termina que vai prevalecer o interesse econômico da elite, que historicamente quis ser subserviente ao capital internacional. Quando chegaram os portugueses no Brasil, era a Europa, os portugueses, depois a Inglaterra, depois passou a ser subserviente aos Estados Unidos e nunca admitiu a ascensão social da classe trabalhadora, e foi esse o grande ódio de classe que movimentou todo o golpe contra a democracia que nós sofremos. Então, não tem como caminhar juntos, dialogar contra as sandices do governo, do atual governo, é uma coisa. Agora, caminhar juntos é outra totalmente diferente. Vou usar uma expressão que você utilizou aqui, e com a qual eu concordo, né? Que é a normalização do absurdo. Então, digamos que a unidade democrática possível é aquela que se contrapõe a essa normalização do absurdo representado, por exemplo, e aí não se limitando apenas às ações do governo Bolsonaro, mas, por exemplo, a medida do prefeito do Rio de Janeiro com confiscar os livros, com censurar os livros. Apoio jurídico, né? Foi o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi um desembargador que corroborou, cassou a liminar que tinha a possibilidade da exibição, da venda de revistas, livros que, de alguma maneira, retratassem pautas LGBT ou cenas, imagens LGBT.
Isso. Além disso, tem o próprio fato dos vazamentos dos diálogos, que não foram negados hora nenhuma pelos envolvidos, pelos procuradores e tudo mais, que mostram que todo o ambiente em que se deu a Lava Jato foi pautado por questões políticas, quando na verdade deveriam ser jurídicas. Quando o procurador diz que o fato de vazar ou não a conversa do presidente da República é uma filigrana jurídica, mostra qual é o real objetivo dele, que é político, ou seja, foi uma operação, um processo cujo juiz, em vez de ser imparcial, foi, de fato, o coordenador dessa operação com o objetivo político de eliminar adversários do seu projeto. Então, isso e a normalização dessa questão por parte de grande parte da sociedade, por parte do próprio STF, a gente não viu ainda movimentação nenhuma do STF para anular os absurdos que aconteceram, para se posicionar em relação a tudo isso. A gente vê que nós estamos numa situação de anormalidade democrática. Então, é necessário voltar, retomar a democracia, preservar o Estado democrático de direito. Nossa democracia é muito jovem e, após isso, a gente vê e elencar, de fato, quem são os adversários na batalha do campo econômico. Lula livre é um elemento central da retomada da democracia política no Brasil, do fortalecimento, da resistência do Estado democrático de direito no Brasil? Não tenho dúvida, até porque está cada vez mais claro para o mundo inteiro que Lula é um preso político. Lula está na cadeia porque, se tivesse solto, estaria governando o Brasil. Então, não dá para a gente fazer a luta pela retomada da democracia com um preso político que deveria, na verdade, ser o presidente. E em relação às eleições de 2018, quer dizer, elas se mostram cada vez mais tendo ocorrido nos marcos de uma falta de legitimidade. De legitimidade, sem dúvida alguma. Como é que você vê os horizontes possíveis para a saída de uma situação que é uma situação insustentável, né? Um novo julgamento para Lula ou apenas a libertação do ex-presidente? Em primeiro lugar, tem que haver a libertação, porque ele está preso injustamente. Não dá para você falar em um novo julgamento com um preso que está preso com um processo cheio de vícios, cheio de ilicitudes e sem provas concretas. E a gente viu que não tinha provas, mas eles diziam que tinham convicção e sequer convicção de fato tinham. Mas, independentemente de qualquer coisa, nós temos uma grande obrigação, que é a conscientização do povo. Ser um povo consciente do que está acontecendo e de qual é o real objetivo, que é retirar cada vez mais direitos do trabalhador brasileiro, do povo que mais precisa. Sem essa consciência, a gente não consegue avançar muito. Inclusive, eu acho que um dos grandes erros que nós tivemos não ser 10% bolivariano do que nos acusam. Se a gente tivesse formado, além de uma classe trabalhadora que teve acesso ao consumo, que teve acesso ao mercado, que teve acesso a movimentar a economia da forma como teve, se a gente tivesse formado essa classe trabalhadora consciente de por que aquilo estava acontecendo, sem dúvida alguma, a nossa situação seria muito menos complicada em termos de retirada de direitos. A população estaria na rua cobrando, sem admitir que tudo isso acontecesse, como foi com a reforma da Previdência, que praticamente inviabilizou a possibilidade do trabalhador brasileiro se aposentar, prejudicou viúvas, órfãos em relação à pensão por morte e diversos outros aspectos bem cruéis que constavam no texto, e a gente não viu as pessoas conscientes do que isso ia gerar, tanto para as suas próprias vidas, quanto para a economia do Brasil de uma maneira geral. Então, sem essa consciência, fica muito difícil a gente fazer a briga, o embate político lá no Congresso, ou jurídico, sem o povo estar consciente cobrando o que de fato é seu direito. Isso que você está falando se relaciona à ideia de que o PT deixou de ir às bases, esqueceu as bases, se institucionalizou durante os anos de governo Lula e da ex-presidente Dilma? Não esqueceu as bases de forma alguma. Se tivesse esquecido, não teria tirado mais de 30 milhões da miséria. O que aconteceu foi que foi necessário, em nome da governabilidade, de fazer essa conciliação de classes que terminou fazendo que o partido e que o nosso campo desperdiçasse muita energia com isso. Então, a energia que foi dispensada
para conciliação de classes, para poder garantir a governabilidade durante esses anos, poderia ter sido dispensada para outro fim. Mas isso fica para uma próxima, enfim, para uma próxima oportunidade que a gente tiver à frente do governo do Brasil, que com certeza o povo já vai estar bem consciente do que se coloca em risco quando se elege um governo da forma como foi eleito esse último agora, que foi a eleição de Jair Bolsonaro. Deputada, o que é inegociável em termos programáticos na construção de uma unidade democrática, de uma frente democrática, não pensando apenas nas eleições de 2020 ou de 2022, mas numa luta de longo prazo, médio e longo prazo, contra essa direita fascista, neofascista que surgiu no Brasil, vem surgindo no Brasil nos últimos 5 anos? Eu acredito que o programa de governo de Haddad era bem objetivo nesse sentido. Quando você fala da reforma tributária que a gente vinha propondo, quando se fala de rever a Previdência, mas sem punir o trabalhador, de fato, eu acho que precisa haver um olhar, principalmente nessa questão, na formação, no investimento em educação, no acesso do povo à educação superior, à educação básica, enfim, mudar essa visão que a gente tem hoje, que é de total desmonte do Estado Nacional brasileiro. Defender a soberania nacional, diferente do que está acontecendo hoje, que o Brasil tem ficado cada vez mais agachado aos Estados Unidos. Então, sem dúvida alguma, esse viés econômico e a questão da soberania nacional são essenciais para a gente iniciar um diálogo. Em relação foi apresentada a proposta orçamentária com corte de 85% do CNPq. Né? Quer dizer, e os meus colegas da universidade estão muito assustados e não apenas da minha universidade, da UFPE, mas das universidades do Brasil inteiro, em relação a uma série de medidas que podem jogar por terra todo um esforço de 50, 60 anos que ocorreu no Brasil, né? Isso, a gente viu, você deve saber melhor do que eu, que deve ter vivido mais, mas durante os governos Fernando Henrique, houve um desmonte, enfim, paulatino das universidades. Eu entrei na UFPE, no curso de Direito, no final do governo FHC e saí durante o primeiro governo Lula. E a diferença era imensa do sucateamento a que a UFPE estava submetida e do quanto vinha melhorando exponencialmente durante os governos do presidente Lula. E agora a gente vê que, na verdade, eles estão com pressa de fazer esse desmonte, de acabar com o acesso da população, principalmente de baixa renda, às universidades públicas, de acabar com o ensino público superior de qualidade, de referência, como existe no Brasil. Então, sem dúvida, tem que ser um grande objetivo nosso e que investir em educação, investir em pesquisa faz parte da manutenção da soberania nacional, como eu vinha dizendo, que é um dos pontos principais que a gente tem que defender. Bom, Bolsonaro acaba de fazer a sua escolha do Procurador-Geral da República, de um nome que não estava na lista tríplice, e nos próximos dias deve ser anunciado o nome do novo reitor da UFPE. Você acredita que o mesmo pode acontecer na escolha de Bolsonaro, do novo reitor? Qualquer coisa pode acontecer vindo dessa criatura, desse presidente, né? Então, o objetivo dele é esse mesmo. Inclusive, é importante ressaltar o que ele falou de Raquel Dodge, né? Que por mais reticências que nós tenhamos contra ela, ele disse que o grande problema é que ela era mulher. Não podia ser procuradora-geral por conta disso. Então, é um governo tosco que toma decisões baseadas em qualquer coisa menos no republicanismo e que é inadmissível a gente continuar calado diante disso tudo. Mas o que a gente tem feito enquanto parlamentar é estar lá no Congresso, fazer as denúncias necessárias, os embates que nós podemos fazer e tentar conscientizar o povo com o acesso que nós temos às pessoas, com ainda as redes sociais que a gente tem, programas como esse, que a gente pode ter contato, entrar na casa das pessoas, conversar, falar sobre o que está acontecendo e tentar fazer que a gente cada vez mais faça as ruas legitimarem a luta que a gente tem tido lá no Congresso. E quando você escuta
todas as expressões de misoginia por parte de Bolsonaro retratadas, e não apenas de misoginia, né? Mas quando se faz uma ofensa, como a que ele fez em relação ao ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, a ofensa gratuita, grosseira, contra a esposa do presidente Macron, francês. Como é que você, como mulher e o conjunto de deputadas com quem você convive na Câmara dos Deputados, observa isso? Na verdade, existem algumas das deputadas que insistem em justificar, né, essa postura do presidente. Existe, infelizmente, uma parcela das deputadas que ainda corrobora ou procura uma justificativa qualquer, porque são da base de governo e Justificar o injustificável. defendem o indefensável. Então, infelizmente, isso acontece. Mas o fato é que o Brasil virou vergonha no exterior. Sebastião Pinheira mesmo, o presidente do Chile, no seu último mandato, falava uma besteira atrás da outra e a gente pensava que era o símbolo da vergonha do presidente, que era uma vergonha para a América Latina e tudo mais. E a gente viu que, na verdade, Pinheira está dando lição de moral em Bolsonaro. Então, é o cúmulo isso que está acontecendo. Qualquer um sabe que não dá. Inclusive, houve um comentarista, o repórter da Globo News, outro dia, o correspondente internacional, Guga Chakra, falando outro dia que se você fosse um alto funcionário de uma empresa privada... Seria demitido. Seria demitido e emitisse comentários como esses, desrespeitosos, grosseiros, mal educados. Não existe, não é uma compostura de chefe de Estado, de ministro de Estado, nem a do ministro Paulo Guedes agora, nem a compostura dele nas comissões a que ele foi, o próprio ministro da Educação também, cada situação absurda. Então, o Brasil é vergonha no exterior, a verdade é essa. Eu estive na França recentemente e estava numa loja e minha carteira de parlamentar ficou à mostra. E o rapaz perguntou, você foi eleita no Brasil? Aí eu respondi, fui, mas não sou do lado de Bolsonaro, não. Ele deu a maior risada, porque a gente tem que estar assim no exterior, se justificando, enfim, dizendo que não está apoiando esses absurdos que estão acontecendo. Marília, a gente pode falar um pouco sobre a política pernambucana? Pode. Sobre as expectativas para o próximo ano? Claro. Você já deglutiu a intervenção feita pelo Diretório Nacional e que fez com que você retirasse a tua candidatura a governador? Eu não retirei, né? Retiraram. Foi retirada. Não, sem dúvida alguma. Isso passou, apesar de que eu e outras pessoas poderíamos chegar e dizer, realmente, na época discordamos, mas agora é diferente, mas não. Eu ainda acho que foi uma tática equivocada que foi adotada, por isso que eu digo que não dá para construir uma unidade de esquerda, uma frente ampla, com base no toma lá da cá, na chantagem, no ou você me dá isso, ou vou apoiar fulano, não dá. E eu acho que isso não é bom para o momento que nós estamos vivendo da história política do Brasil. E principalmente porque é hora de resgatar a esperança das pessoas e não de pisotear na esperança das pessoas. Quando a gente consegue construir uma ideia, um projeto que vem de baixo para cima e de repente você chega e diz, não é assim porque vai fulano, vai ser vice de cicrano, vai apoiar Beltrano, então não é bom. Não acho que foi bom, mas passou. Tem que olhar para frente, aprender com os erros e construir o que for possível construir mais adiante. Estou muito feliz de exercer o mandato de deputada federal e acho que tem muito tempo. Se seguir a linha do meu avô Arraes, eu tenho mais aí uns 50 anos para ver se disputo majoritária, qual é a eleição que a gente tem a oportunidade de disputar. Ainda falando sobre intervenções, né? O PT do Rio de Janeiro nunca mais se recuperou da intervenção feita pelo diretório quando Vladimir Palmeira foi escolhido democraticamente pelas bases para ser governador do Estado, candidato a governador do Estado, e a intervenção acabou gerando a candidatura a vice dos deputados, Benedita da Silva, na chapa de Antony Garotinho. Como é que estão essas feridas no PT de Pernambuco? Bem, de minha parte, eu e o nosso campo, o campo que foi construído internamente no partido, a gente vem tentando
botar o carro para andar, né, olhar para frente. Inclusive, agora, recentemente, teve o PED, o processo de eleições diretas. Nós disputamos com uma chapa que engloba quase todo o campo que defendeu a candidatura própria, mas sem olhar para trás, olhando para frente, mostrando que o PT tem tamanho para exercer um protagonismo na política de Pernambuco, no campo da esquerda de Pernambuco. O projeto do PSB é um projeto que já está em processo de saturação, já faz muitos anos que está comandando o Estado, comanda a capital e, enfim, já passou da esquerda, foi para o centro, mais para a direita e agora, para salvar o governo do Estado, passou o verniz da esquerda de volta, trazendo o PT. O PT, na verdade, serve para o PSB aqui em Pernambuco praticamente como um verniz, para dizer que é de esquerda, mas a hora que for mais conveniente para eles, para o projeto de poder deles, eles vão para a direita novamente. Então, a gente tem condições de ter um projeto do PT aqui em Pernambuco, tem condições de atrair novos quadros, de promover uma renovação partidária importante, até porque Pernambuco é um estado que reconhece bastante o que aconteceu nos governos do PT na presidência. Então, sem dúvida alguma, são oportunidades grandes, vamos fazer essa discussão internamente e continuar defendendo que a gente possa exercer esse protagonismo antes que esse capital político escorra pelas mãos. E com quais grupos políticos, com que partidos políticos é possível construir uma aliança pensando nas eleições de 2020 e de 2022? Eu acredito que 2020 vai ser uma eleição bastante peculiar, Marcos, porque, na verdade, tudo indica que não vai ser permitido coligação na proporcional. Então, para os partidos elegerem vereadores e vereadoras, vai ser mais indicado, a tática mais indicada para todos vai ser ter candidaturas próprias, candidaturas majoritárias, que puxem, enfim, que ajudem na formação dessa chapa proporcional. Então, não sei como é que vai se dar nesse campo de alianças, porque vai terminar que no primeiro turno vai haver essa divisão e no segundo turno um afunilamento. Então, há uma tendência de candidaturas únicas no primeiro turno e só se pensar em alianças no segundo turno? É o que tem se discutido com algumas exceções, mas o que a gente tem visto é que partidos tanto da esquerda quanto da mais para a direita têm essa tendência por conta da probabilidade maior de eleger vereadores e para colocar, né, seu bloco na rua para expor o seu projeto, o que é que pensa para a cidade, o que é que pensa para o país. Você simpatiza com a ideia de prévias? Conversando aqui com a sua colega da Câmara dos Deputados, a Fernanda Melchiona, ela disse que está se fazendo uma articulação para a realização de prévias no campo político do centro-esquerda. Como se fosse primária, na verdade. Como se fosse primária. E isso seria interessante? Eu acho. Se discute isso? Qual é a tua avaliação sobre? Eu acho interessante, mas acho bastante arriscado. Porque se for fazer aqui em Pernambuco mesmo, a gente vai estar sujeito a ter um PSB utilizando a máquina, colocando a força da máquina para atuar enfim, e dar uma vantagem eleitoral aos seus candidatos. Então, é boa a ideia na teoria, mas na prática, em determinadas situações... A operacionalização seria difícil em função do quadro político existente. Isso, a gente sabe que existe interferência da máquina, por mais que neguem, mas existe. É só observar o que aconteceu nas eleições agora do primeiro turno. Enfim, há essa interferência da máquina. Então, se há partidos do mesmo campo disputando e um deles tem a máquina, os demais vão sair em desvantagem. A dinâmica, por fim, a dinâmica regional, da política regional, pode, de alguma maneira, interferir, prejudicando essa necessidade da construção de um grande pacto pelo Estado democrático de direito? Eu espero que não, até porque deve haver um respeito à necessidade de disputa dos partidos que são do mesmo campo. E no segundo turno há uma nova discussão e aí a gente tem esse pacto de se unir contra os defensores do governo Bolsonaro, sem dúvida alguma.
Mas o que não pode é cercear a oportunidade de partidos que disputam dentro do mesmo campo ideológico, da esquerda e da centro-esquerda, cercear a oportunidade desses partidos terem seus candidatos e entrarem numa disputa majoritária também. Até porque de 2020 para 2022 muita coisa pode acontecer. Não dá para fazer uma conversa sobre 2020 pensando em 22, porque não se sabe o que vai acontecer. Em 2016, o PSB fez uma campanha em que tudo era culpa do PT. No Recife, toda a desgraça que tinha na cidade era o PT, foi porque teve muitos anos de governo do PT e tudo mais. 2 anos depois, estava lá Lula livre e, enfim, ressaltando a importância de o PT estar na chapa, elogiando o PT e tudo. Então, o que é que vai acontecer em 22? Aí a gente vai deixar de ter candidaturas, não digo só nem pelo PT, pelos demais partidos de esquerda, a gente precisa colocar, sim, na disputa, tendo em vista quem é o nosso real adversário. Marília, muito obrigado. Obrigada, Marcos. E o Trilhos da Democracia volta na próxima terça, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.